Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras, estamos aqui para mais um Notícias do Fla, para falar de tudo, de coisas mais importantes no maior clube do mundo, que é obviamente o Flamengo, apesar da derrota para o Botafogo ontem, no domingo, por 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Temos muita coisa para falar, muitas informações sobre o Thiago Maia, que saiu machucado do Maracanã, Gerson também, sobre a fala do presidente do Grêmio, falando sobre os direitos de transmissão do Flamengo com a Libra e atacando também a Leila Pereira, presidenta do Palmeiras. Também Flamengo que também já se reapresentou com foco na Libertadores, o jogo contra o Racing na quinta-feira. Então temos muita coisa para falar sobre o maior clube do mundo, mas antes, não se esqueça, QR Code na tela, vote no Coluna do Fla no iBest. É simples, muito rápido também. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Lá você vai abrir o site do iBest e vai procurar a categoria Esportes. Lá o Coluna do Fla vai estar inserido. Você faz aquele cadastro muito rápido, muito simples. Em cerca de 2-3 minutos você já está cadastrado. E é claro, só procurar o Coluna do Fla e clicar no coraçãozinho. Lá você consegue votar e fazer o Coluna do Fla chegar cada vez mais no topo, beleza? Antes também um salve, o pessoal já está aqui. O Eduardo Reis mandou um bom dia para Eduardo Reis, que também já está aqui, já está presente, para falarmos sobre tudo o que acontece no maior clube do mundo, beleza? Mas antes, a nossa produção vai soltar aquela vinheta para a gente entrar em todos os assuntos importantes dessa segunda-feira. Vai! Então, galera, falando sobre nossa primeira pauta, vai ser relacionada ao presidente do Grêmio, que saiu em defesa do Flamengo, criticou a Leila Pereira sobre a Liga. Como assim ele criticou? Por que ele criticou? Porque, umas semanas atrás, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, criticou o Flamengo e Rodolfo Landim, que no caso é o presidente do Flamengo, por conta do imbróglio dos direitos de transmissão, onde a Liga, a Liga do Futebol Brasileiro, que está prestes a ser iniciada, ela está com esse imbróglio por conta dos direitos de transmissão. Os direitos de transmissão, muitos clubes querem que sejam repartidos de forma igualitária. Porém, o Flamengo e o Corinthians, que tem as duas maiores torcidas do Brasil, querem um percentual maior. E aí, a Leila Pereira, do presidente do Palmeiras, atacou o Flamengo, falando que algo assim, se o Flamengo quer tanto ter o maior direito de transmissão, que vai jogar em outro continente, se acha que o Flamengo é tão grande como os outros, que vai jogar em outro continente, como lá no continente europeu. Porém, o presidente do Grêmio acabou soltando o verbo, e saiu em defesa do Flamengo e criticou a Leila Pereira, falando que o Flamengo, caso ele não queira assinar com a Libra, ele vai ganhar muito mais dinheiro, porque a marca Flamengo é muito grande. Então, essa foi a declaração do presidente do Grêmio. Essa declaração, eu vou falar a aspa dele aqui para você agora, rapidinho. Porém, você pode acessar também no colunadofla.com. Lá tu procura a matéria, lá tem todas as matérias sobre as principais notícias do Flamengo, para você ficar sempre por dentro do que acontece no maior clube do mundo. Então, você vai conversar com um amigo, conversar com um familiar, vai estar sabendo de tudo que acontece no Flamengo, independente se o Flamengo perdeu, se o Flamengo ganhou, tudo. Bastidores, futebol, basquete, tudo que você queira saber sobre o Flamengo, você encontra aqui no colunadofla.com. Lendo a aspa rapidinho do presidente do Grêmio, ele falou aqui assim, na ESPN, uma entrevista à ESPN, o presidente Beto Guerra falou o seguinte: todos estão satisfeitos. Se não é ótimo, está muito bom. Muito mais próximo do que seria justo. Até porque temos que reconhecer que se o Flamengo saísse e negociar sozinho seus direitos, talvez conseguisse mais do que consegue na Libra. Aquilo que eu estava falando para vocês. Está lá, abriu mão de determinadas receitas,
pediu para que outras sejam preservadas por algum tempo e todos concordaram. Então, não entendi a colocação da Leila naquele tom. Então, explica a declaração do Beto Guerra, presidente do Grêmio, falando: não sei por que a presidente do Palmeiras estava reclamando do Flamengo sobre pedir um pouco mais dos direitos de transmissão, um percentual maior, já que o Flamengo tem uma marca muito grande, tem a maior torcida do Brasil e do mundo. Então, por que o Flamengo não pode pedir? Até porque, caso ele saia da Libra, ele tenta pegar, negociar, né, os direitos de transmissão fora da Libra, ele vai ganhar uma grana muito maior. Então, o Flamengo abriu mão de uma parte do dinheiro para ficar dentro da Libra, né, e conseguir formar uma nova liga no futebol brasileiro. Então, o presidente do Grêmio saiu em defesa do Flamengo e criticou bastante a Leila Pereira, que não fez muito sentido a colocação dela, criticando o Flamengo o tempo inteiro e o Flamengo ali abrindo mão de uma parte do dinheiro, beleza? Essa foi a primeira pauta aqui do Notícias do Fla, mandando um salve pro Yuri Reis, o Yuri Reis, falando que, né, não tem como. E, galera, rapidinho, ó, Coluna do Fla Play, estamos passando por alguns problemas no Coluna do Fla, então, no momento, estamos fazendo live no Coluna do Fla Play, então você ajude o Coluna do Fla a mandar mensagem pro YouTube, para a gente conseguir de volta o Coluna do Fla, que estamos proibidos, né, não conseguimos trabalhar no Coluna do Fla, que é a página principal aqui no nosso canal no YouTube, então, se puder dar aquela força, mandar uma mensagem para o YouTube Brasil, para eles chamarem a atenção deles e eles conseguirem resolver o problema do Coluna do Fla, que é o maior portal jornalístico do Brasil, beleza? E óbvio, ó, QR Code na tela para você voltar no Invest e o Coluna do Fla subir cada vez mais no ranking de esporte no Coluna do Fla, beleza? Vamos para a próxima pauta, que é sobre o Sampaoli. Sampaoli explicando um pouco por que ele colocou Ayrton Lucas como meia na derrota do Flamengo para o Botafogo. O Flamengo entrou em campo ontem, no domingo, contra o Botafogo. Foi o primeiro clássico do Jorge Sampaoli à frente do Flamengo e acabou sendo o primeiro clássico com uma derrota por 3-2. O Botafogo abriu o placar com 1-0, depois ampliou por 2-0. O Flamengo conseguiu ali se recuperar, fez um 2-1 com o Léo Pereira. Porém, logo depois, Tiquinho Soares fez mais um gol, 3-1 Botafogo. O Flamengo conseguiu ainda com o Léo Pereira e de novo. O Léo Pereira fez 2 gols na partida. Conseguiu fazer o segundo, perto ali dos 35, 40 minutos do segundo tempo. Porém, o Flamengo não conseguiu empatar a partida e perdeu o jogo, o clássico, por 3-2. Porém, no início da partida, ele escolheu o Ayrton Lucas como meia. Por quê? Porque o Gerson, durante o aquecimento, ele sentiu dores na coxa. Então, durante o aquecimento, ele sentiu dores na coxa. O Flamengo informou antes da partida. Consequentemente, o volante não conseguiu atuar. E aí, entre colocar um meia, um Everton Ribeiro, o Matheus França, o Vitor Hugo, estavam à disposição no banco de reservas, ele preferiu colocar o Ayrton Lucas de meia. Enquanto isso, jogava com uma linha de 3 zagueiros, onde o Léo Pereira jogava um pouco pelo lado esquerdo, o Davi Luiz centralizado e o Fabrício Bruno um pouco pelo lado direito. Enquanto o Wesley, na ala direita, tinha total liberdade de ir à frente. E aí ele explicou por que o Ayrton Lucas jogou como meia se ele poderia botar o Everton Ribeiro, o Vitor Hugo e o Matheus França. Ele explicou que o Vitor e o Everton Ribeiro acabou sentindo dores também nos últimos treinamentos antes do clássico. Lendo a aspa aqui rapidinho, como falei, todas as matérias você pode conferir no colunadofla.com. Essa matéria que eu estou falando aqui, a aspa do Sampaoli, a matéria sobre o presidente do Grêmio, falando um pouco sobre, criticando a Leila Pereira do Palmeiras, sobre os direitos de transmissão da Libra e dando apoio para o Flamengo. Então, todas essas matérias você pode conferir no colunadofla.com. E essa aspa aqui, ó, também lá tu consegue conferir e entender porque ele colocou o Ayrton Lucas e não o Everton Ribeiro. Porém, eu vou citar aqui a aspa rapidinho, ó. A opção foi uma opção similar à do Gerson. Como falei, o Gerson saiu machucado, no sentido de poder agredir o espaço rival e poder também evitar transições. O Everton teve um desconforto e ontem não pôde treinar e não poderia jogar por 90 minutos. Então, eu preferi essa opção. A lesão de Gerson surpreendeu muito. Tive dúvida de quanto tempo o Everton Ribeiro poderia aguentar e eu decidi pelo Ayrton Lucas para proteger a transição por ser um jogador de muita perna, muita chegada. Então, ele preferiu colocar o Ayrton Lucas um pouco adiantado porque ele não confiava no quanto o Everton Ribeiro poderia jogar.
o Everton Ribeiro, na zona mista, ele confirmou que estava com bastante dores no joelho também. O joelho ficou inchado depois da partida contra o Maringá. Então, ele acabou sendo preservado e não jogou por alguns... Não participou, né, dos últimos treinamentos antes do clássico contra o Botafogo. Então, como o Sampaoli não sabia o quanto o Everton Ribeiro poderia aguentar dentro de campo, ele preferiu deixar ele no banco de reservas e aí sim, no segundo tempo, ele jogaria pelo menos 45 minutos, que foi o que aconteceu. Então, essa foi a explicação do Sampaoli, porém, grande parte da torcida ainda critica ele pela escolha do Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas ele é um lateral esquerdo, não jogou bem de meia, e ele poderia entrar com o Matheus França ou até com o Vitor Hugo, que já voltou de lesão há bastante tempo, poderia entrar com mais um meia. Então teria um pouco mais de criação no meio de campo e não só pelas laterais, como o Everton Cebolinha, que foi titular pela esquerda, e o Wesley pela direita, junto com o Gabigol, que trabalhava muita bola ali, fazendo tabelinha e às vezes até cruzamento para o Pedro cabecear. Então, essa foi a opção de Sampaoli. Ele explicou disso, que o Ayrton Lucas, ele preferiu, né, o Ayrton Lucas por conta da transição. O que seria essa transição? Quando o Flamengo está no ataque, o Ayrton Lucas tem muita capacidade para voltar para a defesa e ajudar o Flamengo defensivamente. Porque ele falou, ele tem muita perna. Como assim tem muita perna? Ele tem muito físico, ele consegue correr bastante e bem defensivamente, prejudicando os contra-ataques do Botafogo. Então ele pensou muito mais por esse sentido do que o sentido um pouco mais ofensivo, tendo meio atacante e Flamengo e tendo mais qualidade no meio de campo na criação de jogadas. Essa foi a opção do Jorge Sampaoli, que disse na entrevista coletiva pós-jogo. E a nossa próxima pauta também está ligada à coletiva de Jorge Sampaoli. Está ligada sobre a derrota, analisando a derrota do Flamengo. Como eu falei, o Flamengo perdeu por 3-2 para o Botafogo e a questão dele foi 90 minutos sem contundência. Como assim? O Flamengo criou oportunidade e não conseguiu abrir o placar. E quando foi atacado em alguns momentos, acabou sofrendo gol. Sofreu 3 gols, é verdade. Um gol foi de pênalti, o outro gol foi de escanteio. Porém, o terceiro gol, como a gente viu, foi uma jogada do Tietê, que só tocou a bola para o Tiquinho Soares fazer o terceiro gol do Botafogo. Então, o Flamengo, quando foi atacado, sofreu muitos problemas, principalmente quando o Santos estava um pouco adiantado ali, jogando no meio como líbero, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele ficou um pouco mais recuado, mas no primeiro tempo ele jogou um pouco mais o equilíbrio, e ele analisou isso, falando que o Flamengo precisa ser mais contundente, precisa ser intenso durante 90 minutos, precisa, quando tiver chance, abrir o placar, ampliar o placar. Isso é muito importante e essa tecla é a que o Sampaoli está tentando há bastante tempo no Flamengo. Há bastante tempo, mais ou menos, né? Porque ele chegou há pouco tempo, mas nesses jogos que ele teve à frente. Ele esteve à frente contra o Nublense, esteve à frente contra o Internacional, esteve à frente contra o Maringá e contra o Botafogo também. São 4 jogos que ele pede que o Flamengo tenha contundência durante 90 minutos. Dessa vez, contra o Botafogo, ele achou que o Flamengo não teve nada. Em 90 minutos sem contundência. E essa aspa, como falei, você encontra no colundofla.com e eu, é claro, vou falar aqui rapidamente o que ele disse na coletiva pós-jogo. Ele falou o seguinte: o melhor é o que ganha, dando méritos à vitória do Botafogo. Nós tentamos ter volume de ataque para ganhar, mas o melhor é quem ganha. O Botafogo foi melhor porque ganhou. A gente propôs 90 minutos, mas sem contundência. Desconcentração, desordem, temos que trabalhar muito. Essa foi a análise do Sampaoli, falando que o Flamengo jogou muito mal, não teve contundência, teve muita desconcentração, principalmente ali na bola aérea, né? É algo que ele trabalha muito, principalmente nos dias de jogos. Em dias de jogos, quando o Flamengo joga em casa e à noite, o Sampaoli gosta de dar treinos no Ninho do Urubu, pensando um pouco nisso, em jogadas ensaiadas, bola aéreas, como pode punir o rival e como pode não ser punido pelo rival em bolas aéreas. Porém, no domingo, o Sampaoli não conseguiu treinar, né? Finalizar essa preparação, podemos dizer, e ter algumas análises ali específicas com cada jogador, porque o jogo foi 4 horas da tarde. Então não teria como ter treino no Ninho do Urubu por conta da logística também. Os jogadores iam ficar um pouco cansados por conta do jogo ser 4 horas da tarde. Então ele não conseguiu treinar, porém ele destacou: o Flamengo não teve contundência, teve muita desconcentração e cometeu erros
que não pode cometer, que ele criticou bastante e que ele também conversou muito com os atletas no vestiário, que o Flamengo precisa ter um pouco mais de garra, um pouco mais de concentração durante 90 minutos. Intensidade é a palavra que ele usa bastante e o Flamengo em nenhum momento conseguiu durante a partida. Fez 2 gols com o Léo Pereira, um cruzamento do Fabrício Bruno e outro, um escanteio. Ele conseguiu fazer 2 gols, porém o Flamengo sofreu muito defensivamente, muitos erros, e isso é algo que ele criticou muito e que o Flamengo precisa melhorar, como ele falou, né? O Flamengo precisa melhorar, por quê? Porque na quinta-feira já tem jogo. O Flamengo não para, o Flamengo tem jogo, um jogo atrás do outro, toda semana, é quarta, domingo, quinta e sábado, toda hora tem jogo do Flamengo, e na quinta-feira o Flamengo já volta a campo contra o Racing. O Racing vai enfrentar o Racing pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo vai ser na Argentina. Lembrando que o Racing só tem uma vitória nos últimos 5, 6 jogos na temporada, então não está vivendo um bom momento. O técnico também está prestes a cair, segundo a fonte do pessoal lá da Argentina. Então, o Racing não está vivendo um bom momento. É um jogo para o Flamengo mostrar a força que tem do elenco, ganhar a partida e, óbvio, conseguir alcançar os primeiros 6 pontos no campeonato, na Libertadores, né? O Flamengo só tem 3 pontos. Por quê? Porque ele perdeu para o Alckmin no primeiro jogo por 2-1 e venceu no Nublense por 2-0 no Maracanã. Então o Flamengo está com 3 pontos apenas, precisa vencer para alcançar os 6 pontos e brigar pela liderança do Grupo A, que hoje está com quem? Está com o Racing, o clube argentino. Então é um confronto, meio confronto direto ali para o Flamengo voltar à briga pela liderança do grupo. Beleza? Mandar aqui um salve aqui para o Yuri Reis, está falando aqui sobre o coluna do Fla Play. Exatamente, estávamos no coluna do Fla Play. Por quê? Porque o nosso coluna do Fla, a nossa canal principal, né, acabou tomando um strike, acabou prejudicando por uma conta fake, né, podemos dizer. Então, entre em contato com o YouTube Brasil, para nos ajudar a recuperar o coluna do Fla aqui no YouTube, né, para a gente voltar a ter nossas lives lá, transmissão de jogos, tudo, todos os nossos programas, nossos principais programas, beleza? E é óbvio, ó, a iBest aqui, ó, só você voltar no coluna do Fla lá na iBest, aponta a câmera do teu lá para o QR Code que está aqui na tela, você vai ser direcionado para o site da iBest, você procura a categoria esporte e lá você se cadastra rapidinho, porque você precisa se cadastrar para votar. Quando você fizer o cadastro, você vai lá no Coluna do Fla, aperta no coraçãozinho que você vai estar dando o seu voto para o Coluna do Fla. Vote todo dia, todo momento e ajude o Coluna do Fla a subir cada vez mais no ranking, porque o nosso foco sempre será o primeiro lugar, que é isso que nós todos merecemos. Beleza? Vamos para a nossa próxima pauta, que é sobre a atualização sobre o Thiago Maia. Sim, o Thiago Maia acabou sentindo muitas dores na perna depois de uma dividida contra um jogador do Botafogo. No segundo tempo, né, durante o clássico, o Thiago Maia ele foi tentar dar um chute na bola, porém o jogador do Botafogo se antecipou e o Thiago Maia acabou chutando o jogador do Botafogo. Thiago Maia não foi expulso da partida, a árbitra Edna Alves foi ao árbitro de vídeo, podemos dizer, né? Foi ao VAR, analisou o lance e não puniu o Thiago Maia com cartão vermelho. Consequentemente, o Thiago Maia foi substituído da partida e entrou o Vitor Hugo para entrar no lugar dele. O Thiago Maia sentiu muitas dores, não saiu andando de campo, ele saiu sendo carregado pelos médicos do Flamengo e depois da partida ele deixou o Maracanã de muletas com a perna enfaixada. Então foi uma preocupação para os torcedores do Flamengo, porque o Thiago Maia estava jogando, sendo titular com o Sampaoli e parece ter sido uma situação muito grave, uma lesão muito grave. Porém, o Flamengo, ainda assim, um poucas horas depois da partida, ele tranquilizou grande parte da torcida do Flamengo e também o Sampaoli, que conta muito com o Thiago Maia. Por quê? Porque ele realizou exames ainda logo ali depois do jogo e não constatou nenhuma fratura. Então, é algo de positivo para o Flamengo, que não vai ter mais um jogador com fratura. Por quê? Porque o Mateuzinho também sofreu uma fratura na tíbia, está de fora, esteve no Maracanã ontem para apoiar os companheiros do Flamengo, porém ainda está com a perna enfaixada, com a perna engessada e ainda não tem tempo ainda previsto para retornar a campo. Então, o Thiago Maia, que também teve uma pancada muito forte na canela e na perna, também não sofreu fratura.
porém o Flamengo ainda vai realizar mais exames no Thiago Maia. O Flamengo se representou e o Thiago Maia vai realizar mais exames para saber a situação dele, a gravidade da lesão. Ele vai conseguir jogar os próximos jogos? Tem jogo muito importante contra o Racing, tem jogo muito importante contra o Atlético Paranaense no domingo. Então, é uma sequência muito difícil para o Flamengo, onde nos próximos 4 jogos, 3 são fora de casa. Então, o Flamengo precisa estar de olho nisso, Thiago Maia, para ver se o Thiago Maia vai ter condições de jogo. Então, é algo que o Flamengo está de olho, está observando e vai analisar. Tem alguns dias ainda para analisar a situação do volante, porque tem segunda, terça e quarta para analisar a situação do Thiago Maia, porque o jogo é na quinta e o Flamengo viaja na quarta. Então, temos 2, 3 dias de treinamento ainda para os médicos do Flamengo analisarem o Thiago Maia, ver se ele tem condições de pelo menos viajar para a Argentina para o jogo contra o Racing ou não. Vai ficar no Rio de Janeiro, vai ficar tratando da lesão, que o Flamengo ainda vai saber a gravidade ainda, como eu falei, o Flamengo ainda vai fazer mais exames. O exame inicial que os médicos do Flamengo estavam de olho era para uma possível fratura, porque não estava conseguindo colocar o pé no chão, como eu falei também, saiu de muletas do Maracanã, porém não teve nenhuma fratura constatada. Então isso já é um ponto positivo para o Flamengo, porém, obviamente, precisa fazer mais exames para saber como aconteceu, o que ocorreu e como tratar das dores que o Thiago Maia sentiu bastante depois, né, da dividida com o jogador do Botafogo. Então, o Flamengo vai começar a analisar isso e tem alguns dias antes de soltar, né, a lista de relacionados. O Flamengo viaja na quarta-feira, então até quarta-feira o Jorge Sampaoli, junto com o departamento médico, vão analisar a situação do Thiago Maia e ver se o volante tem condição de viajar ou não tem, ou se vale a pena deixar ele no Rio de Janeiro se tratando, pensando nos próximos jogos do Flamengo na temporada. Como falei, depois do Racing tem o Atlético Paranaense no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Mais um jogo muito difícil, onde o Flamengo pretende ter todos os jogadores à disposição. Tranquilo? Essa foi a pauta sobre o Thiago Maia. Vou mandar aqui, ó, um abraço também pro Yuri Reis aqui, falando que é uma pena que o Maia e o Gerson vão ficar de fora. E também falando aqui que o Yuri Reis falando sobre o Gerson, que ele precisa no mínimo 15 dias para se recuperar de uma lesão. O Gerson, como falamos, ele sofreu uma lesão na coxa ali antes do jogo, durante o aquecimento, então deve ficar um tempo afastado. Então o Flamengo já perdeu, né? Provavelmente perdeu o Gerson já para o jogo contra o Racing. Então, mais um meia, o Flamengo pode não ter à disposição. Perder o Thiago Maia seria mais um baque para a comissão técnica do Flamengo, porque só teria o Vidal de volante, o Igor Jesus, o Vitor Hugo também, ele pode colocar ali. Então, ele acaba tendo. E até o Eric Pulgar. O Eric Pulgar voltou de lesão, tem treinado muito mais como zagueiro do que propriamente um volante. Porém, são as opções que acabam. Que o Sampaoli, né, acaba tendo ali para os próximos jogos, caso, claro, o Gerson e o Thiago Maia não tenham condições de jogar as próximas partidas. Como falei, o próximo jogo é contra o Racing na quinta-feira e no domingo contra o Atlético Paranaense. E em relação ao Racing, é o que nós vamos falar agora na nossa próxima pauta, que é que o Flamengo se representou nesta segunda-feira. Não teve folga para o elenco após a derrota. Normalmente, sempre o Flamengo tem, né, uma folguinha ali numa segunda-feira, numa quinta-feira, sempre pós a partida, um dia depois de uma partida no Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil ou pela Libertadores, só que não teve folga. São Paulo não deu folga para os jogadores e eles já se representaram. A representação do Flamengo está marcada para 9 horas da manhã. Estão um pouco mais de 10h25, quase 10h30. Então os jogadores do Flamengo já se representaram com foco no jogo contra o Racing pela Libertadores. Os jogadores do Flamengo, os titulares, vão fazer um trabalho regenerativo, porque atuaram, né, durante ali 70, 90 minutos, então teve uma minutagem muito alta, e por conta disso, vão fazer um trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas e aqueles que entraram em campo, porém não atingiram um limite ali, né, de minutagem, como foi o caso do Marinho, que entrou um pouquinho depois ali no segundo tempo, Bruno Henrique, esses vão certamente para o campo para treinar com o Sampaoli. E como falei, os titulares vão ficar no trabalho regenerativo.
Dessa forma, o Flamengo só vai ter 2 treinamentos com o elenco inteiro à disposição, né? Porque, como eu falei, o titular vai ficar no trabalho regenerativo e os reservas vão a campo. Então, os titulares só vão a campo amanhã, na terça-feira e na quarta-feira, antes da viagem para a Argentina. Então, o São Paulo vai ter 2 dias de treinamento com o elenco principal para focar no jogo contra o Racing, que, como falei, é muito importante para o Flamengo. O Racing só tem uma vitória nos últimos 5, 6 jogos da temporada. O Flamengo também não está aquele bom momento, né? Perdeu contra o Internacional e perdeu para o Botafogo, perdeu os últimos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Flamengo tem um elenco muito bom, tem jogadores muito bons, considerados os melhores da América do Sul, e o Flamengo precisa vencer. O Flamengo necessita da vitória. O empate não é bom contra o Racing, até porque o Racing não está vivendo uma boa fase e porque o Racing é o líder do grupo A da Libertadores, enquanto o Flamengo tem apenas 3 pontos e ainda não está na briga pela liderança. Então o Flamengo precisa vencer para se aproximar do Racing na liderança do grupo A e aí sim, nos próximos jogos, ultrapassá-lo e aí terminar a fase de grupos como líder, que é muito importante para o Flamengo. Lembrando, um time que termina em primeiro na fase de grupos acaba tendo um pouco mais de facilidade, podemos dizer, durante o mata-mata, porque o Flamengo vai enfrentar algum time que terminou na segunda colocação de outro grupo, enquanto se ele terminar na segunda colocação do grupo A, que é o grupo que ele está atualmente, ele vai enfrentar, consequentemente, o primeiro colocado de um outro grupo, que terminou a fase de grupos na primeira colocação. Então, cabe o Flamengo, né, ali pegando um time um pouco mais forte, já que terminou na primeira colocação do grupo. Então o Flamengo pensa dessa forma, pensa que precisa terminar na primeira colocação do grupo A, então o Flamengo necessita da vitória. E aí o São Paulo vai ter 3 treinamentos antes da viagem, antes do jogo. Como falei, já se representou na segunda-feira no Indurubu. O trabalho regenerativo está sendo feito pelos titulares que jogaram contra o Botafogo. Os jogadores que iniciaram no banco de reservas e tiveram pouco minutagem ali durante o segundo tempo, como é o caso de Bruno Henrique, como é o caso de Marinho, Vitor Hugo, esses jogadores vão também a campo porque não atingiram aquele teto, né, de minutagem, então eles vão a campo treinar normalmente. Na terça-feira, se representam novamente às 9 da manhã para mais um treinamento e aí sim o São Paulo vai ter o elenco completo. Os titulares que jogaram contra o Botafogo e os reservas também, que ficaram ali, né, no banco de reservas contra o Botafogo. Aí sim, ele vai ter todos à disposição, já treinando, né, com foco contra o Racing. Na quarta-feira, a mesma coisa. O Flamengo treina na parte da manhã, for marcado ali mais ou menos para as 9 horas da manhã no Urubu. O Flamengo vai treinar, vai almoçar, né, ali os jogadores e a comissão técnica vão almoçar, e aí sim, logo depois, eles vão se arrumar e ir em direção do Urubu para o Galeão, aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que aí lá de lá vão pegar o voo para a Argentina. Então, dali, na quarta-feira, após o treinamento e após o almoço, após toda aquela arrumação ali, vai para a Argentina para focar no jogo contra o Racing. Como falei, é um jogo muito importante para o Flamengo, que o Flamengo precisa vencer. Logo depois, o Flamengo volta na madrugada, né, de quinta para sexta-feira, e também não vai ter muito tempo para perder, porque o Flamengo já voltando na sexta-feira de madrugada, vai ter jogo já no domingo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então o Flamengo já volta para o Rio de Janeiro na sexta-feira, no sábado já está viajando novamente e agora sim para o Paraná, onde enfrenta o Atlético Paranaense no domingo. Então vai ser uma viagem para lá e para cá do Flamengo, para a Argentina, depois volta para o Rio de Janeiro, depois vai para o Paraná, viagens difíceis, longos e jogos difíceis. Contra o Racing pela Libertadores e contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo vai ter uma semana cheia, uma semana longa, onde o Flamengo tem 2 jogos muito importantes nessa semana. Beleza? Então, só para terminar aqui, ó, mandar mais um salve para Eduardo Reis, que participou aqui, que deu um comentário. Para o Ior Reis, sempre participativa também, que também deixou o seu comentário. Deixe seu like, compartilhe a live com todos os seus amigos, com todos os seus parentes. Não tem problema se você chegou depois na live, não tem problema nenhum. A live vai ser gravada aqui
no Coluna do Fla Play. Você pode assistir ela a qualquer momento, seja durante o almoço, seja durante o café da tarde, voltando do trabalho, o que seja. Pode assistir a live no momento que quiser. Então, um salve para todos vocês que deixaram seu like, compartilharam e, claro, deixaram seus comentários. Antes também, aqui, QR Code na tela. Vote no Coluna do Fla para o prêmio iBest. Estamos concorrendo à categoria esporte. Como sempre tem falado, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Você vai automaticamente ser direcionado para o site do iBest. Lá você procura a categoria esporte, você se cadastra, algo muito rápido, cerca de 2-3 minutos. Você já está cadastrado e aí lá, procurando o Coluna do Fla, você deixa o seu coraçãozinho que vai estar votando no Coluna do Fla para a gente ficar cada vez mais no topo, subir mais na classificação da categoria esporte e a gente, claro, conseguir a primeira colocação, que é o nosso foco. O Coluna do Fla sempre vai buscar estar na primeira colocação. Tranquilo? E é óbvio, Vitor Belotti, @VitorBelotti16, lá como repórter do Coluna do Fla, no Twitter, no Instagram, sempre vou estar informando as principais notícias do Flamengo, tudo através do Coluna do Fla. Beleza? É claro, e obviamente, siga o Coluna do Fla nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter e também aqui no YouTube. Deixe seu like, deixe seu comentário e também ajude o Coluna do Fla a recuperar o Coluna do Fla normal, aquele principal que tem cerca de 800 mil inscritos, porque tomamos um strike, acabou um fake, acabamos dando strike no Coluna do Fla e acabou nos prejudicando. Por isso estamos fazendo live aqui no Coluna do Fla Play. Então vai ser de muita ajuda vocês ajudarem, né, o Coluna do Fla a contatar o YouTube Brasil, para que consigamos resolver todos os problemas e aí sim voltar para as nossas transmissões de jogo, nossos programas lá no canal principal, que é o Coluna do Fla, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. Amanhã tem mais Notícias do Fly e a gente se encontra até lá, beleza? Um grande abraço para vocês e fui! Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações!